Aliás, é um assunto que traz muita preocupação. É impressionante quando aparece um escorpião na tua casa, você fica meio sem saber o que fazer, porque ele pode estar em qualquer lugar, né? Crianças, animais, idosos podem ser picados, porque o adulto ainda vai dar uma olhada, tal. O idoso às vezes esquece. Mas enfim, o assunto agora é escorpião. Aqui no nosso primeiro impacto, menina de 6 anos segue internada em Votorantim após ser picada por um escorpião. Deixa eu ver quem que tá nesse... a Dani. Oi, Daniele Gonzalez, bom dia. O que você tem para contar pra gente, hein? Bom dia, Barazal. Bom dia a todos que estão assistindo o primeiro Impacto Regional nesta quarta-feira. Isso mesmo. No último domingo, uma menina de apenas 6 anos, foi picada por um escorpião no Jardim Serrano, aqui em Votorantim. Ela foi atendida na unidade de pronto atendimento e depois foi transferida para o Conjunto Hospitalar de Sorocaba, que inclusive é referência no atendimento de casos de picada de escorpião. E a informação que temos neste momento é que essa criança continua em coma internada. É claro que a situação acendeu um alerta nos moradores de toda a região, porque é um caso que chama a atenção, né? Uma menina de apenas 6 anos em coma por conta dessa picada. Mas para falar mais sobre isso, nós estamos aqui no Centro de Controle de Zoonoses de Votorantim e nós vamos conversar ao vivo com o Edson de Almeida, que é chefe de serviços das zoonoses. Edson, me conta, os moradores do Jardim Serrano precisam ficar em alerta em relação a esse último caso? Boa tarde. Boa tarde, sim, com certeza. É sempre fundamental o cuidado para evitar acidentes, como teve com essa criança. A gente faz um trabalho de orientação permanente o ano todo e atualmente a gente está na região do Serrano, focando em visitar casa a casa para orientar a comunidade, para evitar os acidentes, evitar que os escorpiões entrem nos imóveis e também que evite as picadas. Em relação ao mato alto, é sempre importante ficar em alerta, né? Sim, sem dúvida, né? Existem vários fatores que favorecem a presença de escorpiões, especialmente a questão de lixo, né? Entulho, descartes de materiais, porque o escorpião ele costuma ficar muito abrigado nesse tipo de itens, né? De materiais que ficam às vezes em terrenos, às vezes até no próprio quintal, né? Então é fundamental o manejo ambiental que a gente fala, né? A gente sempre pede para a população deixar o mais limpo possível, porque também o escorpião ele vem muito atrás de baratas, que é o principal alimento, né? Então, eliminando baratas, eliminando lixo, a tendência é que o escorpião ele não invada as casas. Edson, esse já é o segundo caso de picada de escorpião registrado neste ano em Votorantim e o primeiro caso também foi em uma criança, não é mesmo? Exatamente, e também foi na mesma região do Jardim Serrano. Essa criança evoluiu bem, o caso dela, uma criança de 12 anos, já está bem na casa. É obviamente sempre importante, né, manter, como eu disse, o cuidado, mas especialmente crianças de 0 a 10 anos, a gente considera como grupo de risco, que é o caso dessa menina que está internada, que o veneno ele acaba sendo absorvido pelo organismo de uma forma que pode ter um risco mais grave, né? Então a gente recomenda mesmo um cuidado redobrado, especialmente nesse grupo de risco. O nosso cinegrafista Leandro Camilo está mostrando algumas orientações para a gente, mas em toda a região o escorpião é um animal peçonhento que preocupa a todo mundo. Em Sorocaba, neste ano, já foram registrados 16 casos e um óbito. Inclusive, esse óbito foi de uma criança de apenas 1 ano. Essa criança chegou a ser socorrida também para o Conjunto Hospitalar de Sorocaba em estado grave, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Essa criança ela estava brincando no Jardim Santa Esmeralda, perto de uma região de mato e possivelmente esse animal peçonhento tenha saído dessa região e picado essa criança. Então é mais um caso que também foi registrado em Sorocaba. A vítima foi uma criança. Então, conta pra gente, Edson, caso alguém seja picada, qual é a principal orientação neste momento? Então, a principal orientação é procurar a unidade de pronto atendimento o mais rápido possível, né? Porque é uma luta literalmente contra o tempo. No caso dessa criança que é no Jardim Serrano, né, foi indicado ir para a unidade de pronto atendimento ali do PA, do Jataí, que é próximo, né? Então, elas já fizeram os primeiros atendimentos e já encaminharam para o CHS. O CHS, ele é onde que tem o soro, né? Então, a gente recomenda agilidade nesse processo de encaminhamento dos pacientes. Quanto antes iniciar o tratamento, melhor, não é? Sim, sem dúvida, né? Especialmente no grupo de risco. Vale ressaltar, né, importante, que não existe um veneno que seja efetivo para eliminar escorpiões. O fundamental mesmo é a limpeza dos ambientes, das casas, para evitar o acesso deles às casas. Muito obrigada pelas informações, Edson. Então fica o alerta para o pessoal de casa, né, Barazal? É muito importante fazer aquela limpeza no quintal de casa, conferir se não tem nenhum objeto, ter cuidado quando for calçar algum sapato. É sempre importante ficar em alerta. Lembrando
lembrando, deste caso de Votorantim, a menina de 6 anos continua internada em coma no Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Com certeza. E ter a preocupação também, Dani, de dar uma olhada melhor na sua casa, nos cantos, mesmo que ela esteja limpa, dentro de sapatos, né? Na cama, às vezes, você deixa... Pode estar na cama, pode ter caído do telhado, do teto, enfim. Tem gente que não tem aquele forro, né, dentro da casa, é só o telhado. É muito importante o maior cuidado possível, hein, Dani? Barazal, a gente ouviu agora há pouco aqui algumas orientações, mas é isso mesmo que você acabou de falar. Todo cuidado é importante, né? Principalmente em relação às crianças. Como a gente falou, esse outro caso também registrado em Votorantim, a vítima também foi uma criança. Claro, ela está bem neste momento, mas é um alerta que fica, né? Em Sorocaba também a última morte registrada de picada de escorpião também foi uma criança de apenas 1 aninho. Então os pais precisam ficarem alertas, os adultos, os idosos. É um cuidado que fica aí para todo mundo. Obrigado, Dani Gonzalez, conversando com a gente ao vivo aqui no nosso Primeiro Impacto.